Thomas Hobbes foi um filósofo inglês do século XVII, cujas ideias tiveram um impacto significativo na filosofia política e na teoria do contrato social. Ele é mais conhecido por sua obra Leviatã, e ele buscou responder questões como: até que ponto devemos obedecer pacientemente aos governantes, ainda que estes não sejam muito competentes? E até que ponto devemos fazer revoluções e nos opor aos governos em busca de um mundo melhor? Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. O pensamento de Thomas Hobbes está ligado a um grande evento que começou quando ele já tinha cerca de 60 anos, que foi a Guerra Civil Inglesa, um conflito cruel que durou quase uma década e colocou as forças do rei Carlos I contra o parlamento, resultando na morte de 200 mil pessoas de ambos os lados. Estima-se que cerca de 15% da população inglesa morreu durante esta guerra. Hobbes era, por natureza, um homem profundamente pacífico e cauteloso que odiava a violência de todas as formas. A obra pela qual lembramos Hobbes, Leviatã, foi publicada em 1651 e é uma declaração sobre por que se deve obedecer à autoridade, mesmo que esta seja imperfeita, para evitar o risco do caos. Na Bíblia, o Leviatã é descrito como um poderoso monstro marinho. Thomas Hobbes pegou esse nome emprestado para o seu livro, defendendo a importância de um governo forte e soberano, com poder absoluto e centralizado, com autoridade sobre todos os cidadãos, para manter a segurança, a ordem e a paz. Hobbes tinha uma visão cética sobre a natureza humana. No livro Leviatã, Hobbes apresenta a sua teoria do estado de natureza. Ele nos faz imaginar como seria um cenário no qual os seres humanos vivem sem um governo ou uma autoridade política. Ele descreve o estado de natureza como um estado de guerra de todos contra todos, onde a vida é solitária, pobre, brutal e curta. Nesse estado de natureza, segundo Hobbes, não existem propriedade, justiça ou moralidade, e as pessoas vivem em constante medo e perigo. Para escapar desse estado caótico e garantir a segurança e a paz, Thomas Hobbes argumenta que os indivíduos devem formar um contrato social, concordando em se submeter a uma autoridade soberana. Este soberano, seja uma pessoa ou uma assembleia, detém o poder absoluto para manter a ordem e proteger os cidadãos. Em troca, os cidadãos devem renunciar a certos direitos e liberdades. Para entender o ponto de vista de Hobbes, é importante saber que na Europa do século XVII, os pensadores estavam começando a questionar por que os súditos deveriam obedecer aos seus governantes. Por séculos, durante a Idade Média, havia uma teoria chamada Direito Divino dos Reis, que afirmava que Deus havia designado todos os reis e que as pessoas deveriam obedecer a esses governantes porque Deus assim ordenava. No entanto, à proporção que a influência da Igreja foi diminuindo, essa teoria deixou de ser convincente e passou a ser vista como absurda. Então, alguns pensadores passaram a refletir que o direito de governar está, na verdade, nas mãos do povo e que existe uma espécie de contrato social para conceder a autoridade ao governo, mas que só se deve obedecer aos governantes enquanto as coisas estejam indo bem. O problema dessa teoria, para Hobbes, é que isso poderia encorajar as pessoas a se opor aos governantes sempre que se sentissem insatisfeitas com a sua situação. Hobbes testemunhou pessoalmente a decapitação do rei Carlos I em 1649. Assim, no livro Leviatã, Hobbes apresenta um argumento engenhoso que tenta conciliar a teoria do contrato social
com a defesa da obediência total e submissão à autoridade tradicional. Ele fez isso levando seus leitores de volta no tempo para esse período que ele chamou de estado de natureza, antes que houvesse reis de qualquer tipo, e os fez pensar sobre como os governos teriam surgido em primeiro lugar. A chave do argumento de Hobbes era que o estado de natureza não teria sido um lugar muito agradável, porque os seres humanos, deixados por conta própria e sem uma autoridade central para mantê-los sob controle, rapidamente teriam entrado em conflitos insuportáveis. Como resultado, por medo do caos, as pessoas tenderiam a formar governos, não apenas de forma voluntária, como argumentam os teóricos do contrato social, mas também buscando a proteção de uma autoridade forte que as defendesse. E em troca, eles teriam o dever de continuar obedecendo. Hobbes reconhece a possibilidade de desobediência civil em casos extremos, mas ele ressalta que a ordem social seria fundamental para evitar o caos. Ainda que um governante tenha uma certa inclinação para atos malignos, ainda assim as pessoas teriam o dever de obediência. E segundo Hobbes, isso acontece por culpa das próprias pessoas, porque se elas pudessem resolver os seus problemas por conta própria, não haveria necessidade de um poder centralizado. Como você pode perceber, a visão de Thomas Hobbes sobre a natureza humana é, digamos assim, um tanto quanto pessimista, ou realista, como diriam outros. Ele acreditava que os seres humanos são motivados principalmente pelo medo da morte e pelo desejo de poder e de obter ganhos pessoais. Thomas Hobbes não era um idealista como Jean-Jacques Rousseau, que tinha uma visão mais otimista da natureza humana. As ideias de Thomas Hobbes sobre o poder soberano e a necessidade de um governo forte para evitar o caos influenciaram profundamente o pensamento político e continuam a ser relevantes nos debates sobre o poder, a autoridade e a natureza da sociedade humana. Se você gosta desses assuntos de filosofia, eu preciso dizer que existe um módulo sobre essa matéria dentro do curso Primeiros Passos no Direito, então você provavelmente vai adorar também. Para conhecer o curso Primeiros Passos no Direito, o link está na descrição do vídeo. O Primeiros Passos no Direito é o curso pensado para trazer a base do direito para quem está começando. É um método que eu desenvolvi para você começar a compreender o direito, tanto se você já for estudante de direito, quanto se você for totalmente leigo no assunto. O foco das aulas está nas disciplinas iniciais, porque são as mais importantes para a construção do seu raciocínio. Eu criei um método que qualquer pessoa pode aprender, seja qual for a sua base atual, de um jeito simples e objetivo, com fluidez e tranquilidade, sem ficar tropeçando em explicações complicadas. Vou deixar o link na descrição do vídeo e aí você pode decidir se esse curso é mesmo para você. Te convido também a assistir a mais vídeos aqui no canal. Eu já tenho mais de 500 vídeos gratuitos para te ajudar a compreender as questões mais importantes do direito. E para você dar continuidade aos seus estudos, também aqui no YouTube, vou deixar aqui uma playlist de vídeos de teoria e filosofia do direito. Até!